Nós somos FPL Cast, meu nome é Aloysio Vilaça e eu tenho a satisfação de receber nessa tarde, na sede da FPL Educacional, o professor Fabrício Veiga, um amigo, um dos grandes professores dos quadros da FPL, uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho, com a própria formação, uma pessoa com quem eu tive a satisfação de trabalhar, uma pessoa metódica, cuidadosa, pontual, assídua, e uma pessoa muito interessada com o futuro do direito, interessada pelo futuro do direito e da própria FPL Educacional. Fabrício, é um prazer falar com você, é uma satisfação reencontrá-lo aqui na FPL Educacional, e eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta simples. Quem é o Fabrício? Nos fale do ser humano que você é. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar novamente aqui na FPL. Na verdade, eu nunca deixei a FPL, porque a FPL ela faz parte da história pessoal e da história profissional do Fabrício Veiga. Então, meus sinceros e singelos agradecimentos ao professor Aloysio, a toda a direção e corpo administrativo da FPL. Bem, quem é o Fabrício? Fabrício Veiga é um cara que nasceu lá no interior de São Paulo, na cidade de Turmalina, uma cidade que hoje tem menos de 2.000 habitantes no interior de São Paulo, na divisa com São Paulo, com Minas Gerais, Mato Grosso, naquela bica da ponte rodoferroviária. E é um cara que, embora tenha nascido numa cidade cuja a fonte de renda e a economia gira em torno da agricultura, da pecuária, eu nunca me senti parte pertencente de lá, embora eu tenha nascido lá. Nada contra a Turmalina, mas eu sempre quis sair de lá. E o instrumento que eu utilizei, a ferramenta que eu utilizei para sair de Turmalina, que é a cidade, inclusive, onde meus pais ainda residem, eu sempre estou em Turmalina, mas eu queria sair de lá para ganhar o mundo. E eu saí de lá aos 15 anos para morar numa cidade que se chama Jales, onde minha avó residia. Fui morar com a minha avó, uma cidade de 70.000 habitantes, então era uma megalópole em comparação com Turmalina, e fui fazer o segundo e terceiro ano do ensino médio, para preparar para o vestibular. Fiz vários vestibulares, passei em 6 vestibulares no estado de São Paulo, a grande maioria de instituições públicas, e fiz um vestibular fora do estado de São Paulo, que foi a Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu tive que decidir para onde ir, claro que meus pais queriam que eu ficasse em São Paulo, porque eu tinha passado em algumas instituições lá, e aí eu decidi vir para Minas. No início eu não entendi muito, porque eu estava vindo para Minas, mas eu sabia que eu tinha que vir para Minas. E aí fui para Uberlândia e comecei uma vida de muita luta, né? Então, quando você me pergunta quem é o Fabrício do ponto de vista pessoal, é um cara obstinado pela vida, é um cara que tem como filosofia de vida que o não, ele pode até existir, mas ele só se concretiza quando não tem atitude. Na vida, a gente só se diferencia quando estamos dispostos a fazer o que a maioria não faz. E o maior desafio que eu sempre tive, que eu sempre vejo na vida, e o que me guia quando me perguntam quem é o Fabrício? O Fabrício é um cara que luta todos os dias para ser coerente. E o que é a coerência? A coerência é conseguir colocar em prática aquilo que a gente defende na teoria. Então, dizer não sou racista e ter atitudes antirracistas. É dizer sou honesto e ter atitudes honestas no sentido de que recebi o troco a mais na padaria, eu devolver. O frentista do posto de gasolina passou na maquininha, ao invés de R$100, R$10, é eu dizer que ele errou, é não querer me beneficiar. Então o Fabrício é um cara honesto, coerente,
que ama a vida e que é apaixonado por desafios. Quando me falam não, eu, como um bom taurino teimoso, quem teima comigo, eu fico obstinado pela luta da minha superação. Não é para provar para o mundo, é para demonstrar para mim mesmo que eu tenho capacidade de ir, voar e estar onde eu quiser. Basta eu ter atitude e basta eu ter persistência e perseverança. Fabrício, talvez por isso esse encontro entre você e a FPL Educacional tenha funcionado tão bem. Porque a FPL Educacional também tem uma trajetória de luta, de coerência, né, de busca de excelência, de cumprimento das suas responsabilidades, dos seus prazos, dos seus compromissos. E a sua presença aqui nos orgulha muito, porque vendo o seu trabalho, é um trabalho admirável, né? A sua trajetória é admirável, sua trajetória profissional, sua formação. E eu queria que você nos falasse dela. Como é que se constituiu a sua formação acadêmica? Como é que você está hoje no mercado de trabalho? Com quem que você tem lidado na área do direito? Bem, a minha escolha profissional, inicialmente, eu queria fazer história. Eu sou filho de professores. E meu pai me disse, não, eu não vou estudar um filho para ser professor. Você vai fazer direito para fazer concurso. Eu falei para o meu pai, tudo bem. Se eu começar direito e não gostar, eu presto vestibular e vou fazer história na Unicamp. E fui para a Federal de Uberlândia. No primeiro dia de aula, eu conheci o professor que mudou a minha vida e com quem eu tenho vínculo até hoje. Eu não posso deixar de mencioná-lo nesse podcast, que é o professor Cícero José Soares Neto. Foi a minha primeira aula no curso de Direito, aula de metodologia. E nessa primeira aula eu falei assim, eu quero ser esse cara. Cícero é um cara que é um nordestino, de Natal. Ele fez Ciências Sociais e Direito. Era mestre e doutor em Ciências Sociais e professor de metodologia com quem eu trabalhei durante 5 anos como pesquisador do grupo de estudos metodológicos, o GEM-UFO. E lá eu comecei a me desenhar enquanto profissional. Lá eu descobri que eu queria ser pesquisador. Lá eu descobri que eu queria ser professor. E por que professor? Porque o professor é aquele que transforma vidas. O professor não é aquele que só forma profissionais. Eu não queria ser um tecnocrata. Eu queria ser alguém que pudesse fazer pelo outro o que esse cara fez na minha vida, que é o Cícero. Então, terminei a graduação de Direito, fiz OAB, passei na OAB, e aí pensei, o que fazer, né? Meu pai falou assim, agora você vai voltar para São Paulo. Voltei para São Paulo, requeri a minha inscrição da OAB na cidade de São José do Rio Preto, onde meu pai tem uma irmã, a minha tia, minha madrinha, Cristina, que é advogada, e falou assim, você vai advogar em São Paulo. Eu falei assim, puxa vida, eu tenho que convencer meu pai para sair de São Paulo novamente. Aí eu virei para meu pai e falei assim, eu quero continuar estudando. Ele falou assim, só se for para concurso. Eu falei assim, pode ser, mas eu escolho o lugar. Eu quero ir para Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Porque meus amigos estão em São Paulo, se eu for para São Paulo eu vou perder o foco. Eu quero ir para uma cidade onde eu não conheça ninguém, morar numa pensão e ter uma vida exclusiva de cursinho. Fechado. O meu compromisso com você é passar no concurso. E aí vim para Belo Horizonte e estudei para concurso e morava numa pensão, ali na Fausto Alvim, atrás do Life Center, e comecei minha vida. E falei para o meu pai que eu tinha e ia rigorosamente ao cursinho das 7 da manhã às 10 da noite. Eu era um ratinho de laboratório e fiquei lá por 2 anos. Mas, durante a preparação para o concurso, eu peguei o meu dinheiro que meu pai me dava para pegar ônibus, guardei e paguei minha primeira especialização. Prestei concurso, passei em 2 concursos e liguei para o meu pai, falei assim, estou aprovado em 2 concursos. Então, quando eu passei nos 2 concursos, eu estava terminando a minha especialização em Direito Processual. E aí meu pai falou assim, qual que você vai assumir? Eu falei assim, nenhum.
Ué, mas por quê? Porque você me pediu para passar no concurso. Eu não assumi o compromisso de tomar posse. Agora eu vou fazer da minha vida o que eu quero. E o que você quer fazer? Ser professor. Foi uma guerra, né? Você imagina. Imagina. Aí eu passei no mestrado, tinha que pagar o mestrado. Meu pai falou assim, você fez a sua escolha, mas a partir de hoje eu não te mantenho mais. O que eu fiz? Conversei com a dona da pensão, falei assim, dona Marlene, me ajuda. Vou te ajudar. Pegue a lista telefônica que nós vamos pegar o endereço de 100 escritórios, vai ali na papelaria, digita um currículo, imprima lá 100 currículos, compra 100 envelopes e você pega ônibus e vai entregar. Resumo, consegui meu primeiro emprego. Eu pagava 1.200 de mestrado, mas eu recebia R$ 900. Liguei para minha mãe e falei assim, você me ajuda? Ajudo, Fabrício, mas seu pai não pode saber. Né? Aquela coisa de mãe. Então minha mãe me ajudou clandestinamente, né? Para eu começar a minha carreira. Arrumei um emprego, comecei a fazer mestrado. 4 meses depois que eu estava no mestrado, o dono do escritório onde eu era advogado, morreu e eu fui demitido. Mas como eu já tinha passado em primeiro lugar no mestrado, eu já tinha feito amizade com um advogado e com uma promotora, que eram meus amigos de trabalho, etc. Eu falei assim, terei que deixar o mestrado, porque eu não tenho dinheiro. E esses 2 amigos pagaram 6 meses de mestrado. O meu amigo advogado, ele me deu a chave do escritório dele, fez 1.000 cartões, eu comecei a advogar em Belo Horizonte. E essa minha amiga promotora procurou a instituição que eu fazia mestrado, que é a PUC, que eu fiz a PUC Minas. Fiz especialização e foi lá no coordenador da especialização, pediu emprego para mim, eu me tornei professor da PUC. Antes de ir para a graduação, eu já era professor da especialização da PUC, em processo e direito público. Aí minha vida começou. Em que sentido? Isso era 2004. Eu me tornei professor da pós-graduação. Eu comecei minha carreira profissional pela pós-graduação. Depois comecei a lecionar na pós-graduação. 2005, fevereiro de 2005, eu me tornei professor da FAPAM, Faculdade de Pará de Minas. Agosto de 2005, eu me tornei professor da FPL. E sabe como que eu entrei aqui? Meu amigo advogado, que tinha mais experiência, soube da vaga e eu e ele viemos trazer o currículo. Eu falei assim, Wellington, claro que vai ser você que o Amaury vai contratar. E foi o Wellington. O Amaury vai me matar a hora que eu ouvir esse podcast, mas agora já passou muito tempo. Aí o Wellington falou assim, amigo, deixa que eu vou assumir. Mas na primeira semana eu vou adoecer e vou deixar o Amaury na mão, mas eu vou te indicar. E foi assim que eu entrei. Eu já comentei isso com o Amaury e tornei professor da FPL, da Faculdade de Pará de Minas, e a minha vida mudou a partir daí. Terminei o mestrado, depois do mestrado fiz especialização em Direito de Família, depois fiz doutorado em Direito Processual, depois fiz uma especialização em Direito Educacional, depois fiz um primeiro pós-doutorado em Educação na UFMG, depois fiz um segundo pós-doutorado em Psicologia na PUC e terminei o ano passado um terceiro pós-doutorado em Direito na UFMG. E aí eu me tornei pesquisador, eu já estava super realizado, porque eu trabalhava e sempre trabalhei com o que eu quis, que era a produção de conhecimento, e com a advocacia. Então o Fabrício de hoje, né, é o Fabrício que tem 21 anos de advocacia e 21 anos de docência. 21 ou 22, a gente vai perdendo as contas, né? Vai saindo do tempo cronológico para o tempo lógico. E hoje eu sou muito grato a quem me deu as primeiras oportunidades. 2 instituições que abriram as portas para mim e que eu tenho uma gratidão eterna são a Fundação Pedro Leopoldo, tá? E a FAPAM também não pode deixar de ser mencionada. Então, eu queria, inclusive, te perguntar, se você me permitir, você já tem uma carreira muito consolidada, bonita, né? Uma história muito bacana.
Que lugar que a FPL Educacional ocupa nessa sua carreira? Que espaço ela ocupa que faz com que você ainda tenha um olhar para a instituição? A FPL ocupa um espaço muito especial na carreira do Fabrício e na vida de muita gente que por aqui passou. Na carreira do Fabrício, eu me tornei professor na FPL. Eu me tornei professor, o profissional que sou hoje, na Fundação Pedro Leopoldo, no curso de Direito da Fundação Pedro Leopoldo. Aqui eu aprendi a gerir uma sala de aula. Aqui eu aprendi que ser professor não é só ter conhecimento. Aqui eu me tornei gestor. Aqui eu me tornei empreendedor. Aqui eu me formei como professor. E qual a importância da FPL na minha vida? Não só do Fabrício. Aqui eu tive a oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas por aqui, que passaram por aqui. Eu encontro alunos que formaram aqui, que são advogados, que são promotores, que são juízes, e eles só têm o sentimento de gratidão, que é o sentimento que eu tenho pela FPL. Porque eu acho, Aloysio, que na vida, antes de sermos profissionais, nós precisamos sermos humanos, e a gratidão, além da coerência, é uma das qualidades que torna qualquer homem nobre na sua essência. Então eu tenho muita gratidão, tenho muito reconhecimento do que a FPL fez e ainda faz por mim. Então eu sempre estarei à disposição, presente e disposto a contribuir com qualquer projeto relacionado à FPL, porque aqui eu me formei e aqui é uma instituição que transforma e transformou a vida de muitas pessoas. A sua resposta já introduz um pouco da seguinte questão que eu vou te fazer. Você sabe que a instituição está retomando um caminho novo, né? Está voltando para o mercado com força, está oferecendo de novo o curso de Direito, os cursos de Administração e Contábeis, o mestrado está de volta, a Escola de Formação Gerencial do Sebrae está funcionando a plenos pulmões aqui na FPL Educacional. E você já adiantou, você faz referência a essa figura do educador, né? Mais do que um professor que tem um interesse pela vida, pela humanidade das pessoas que frequentam a instituição. Essa sempre foi uma marca da instituição, essa postura de educadores. E você mencionou também os alunos. A gente sabe que o perfil dos alunos da Faculdade Pedro Leopoldo é um perfil diferenciado, é um perfil bem humano, bem humanizado. Quando você esteve no curso de Direito aqui da FPL, quando a gente estava em pleno vigor, né, no auge das ações do nosso curso de Direito, o que você identificou que fez com que esse curso conseguisse o selo de recomendação da OAB, conseguisse notas excelentes no ENAD, conseguisse que nossos alunos fossem aprovados nas provas de proficiência da OAB antes mesmo de se formarem, tantos e tantos alunos formados, e hoje você encontra eles ocupando ótimos lugares no mercado de trabalho? O que você identifica como diferencial do curso de Direito, além desses dois, né, professores muito qualificados, educadores e alunos com perfil diferente? O que você identifica como diferencial que fez um curso de Direito de uma cidade com essa faculdade, com as dimensões ainda pequenas, né, conseguir um espaço tão significativo no mercado, no curso de Direito? O curso de Direito da FPL sempre teve compromisso com a formação profissional densa, teórica, porque sempre soube que uma boa prática processual ela decorre de uma densa formação teórica. Além disso, o curso de Direito da FPL sempre teve um compromisso e uma responsabilidade social. Sempre foi um curso empreendedor, que trabalhou inovação, que trabalhou outras habilidades para além daquela habilidade meramente técnica. Aqui nós trabalhamos habilidades socioemocionais. A FPL, antes do ESG, que é uma grande discussão que nós temos hoje, nós sempre trabalhamos o ESG. Sempre teve um compromisso,
ambiental, sempre teve um compromisso social, sempre teve uma governança corporativa, e não tem como sair profissionais que não sejam brilhantes de uma instituição como essa. Não tem como. Então, o corpo docente é importante, sim. Mas, além do corpo docente, a FPL sempre trouxe metodologias à frente do seu tempo. Hoje a gente fala sobre metodologias ativas, sobre sala de aula invertida, mas isso é o que nós já desenvolvíamos em 2005, quando nós tínhamos uma sociedade que ainda não era digital. Como que um curso de interior de uma fundação se torna um dos melhores cursos de direito do país, concorrendo com as federais? Como que um curso de direito recebeu o selo da OAB, com índices de aprovação altíssimo da OAB? Porque nós temos um compromisso de formação de excelência. Então, aqui, a gente desenvolve o tripé. A FPL, o curso de Direito, desenvolveu, mesmo sendo uma faculdade, sempre teve o ensino, a pesquisa e a extensão. Muito antes a extensão aqui era desenvolvida, sempre foi desenvolvida antes da curricularização. A prova de que nós somos um centro de excelência no desenvolvimento de pesquisa é o nosso mestrado. A prova de que nós somos um centro de excelência de ensino são os resultados do último ENAD. São os resultados da OAB. É onde o nosso egresso está. Então, o curso de Direito, ele é um compromisso social manter esse curso. Porque o mercado, ele clama por profissionais humanizados, éticos, com densa formação teórica, para atuar de forma magistral no aspecto prático. Fabrício, o mundo está em constante mudança, nós estamos vivendo épocas bem diferentes e as relações estão muito fluidas e o direito ele se insere nesse ambiente. Como que você vê o futuro das carreiras jurídicas, dos profissionais de direito e dos cursos de direito nesse ambiente de mudança, de proposta de ensino à distância, de simplificação das relações? Como é que você vê o lugar do direito, dos cursos de direito e dos profissionais de direito nesse ambiente em mudança? O direito é uma ciência clássica, mas nós precisamos entender, enquanto professores, que os métodos que os nossos professores utilizaram para ensinar o direito para nós, Aloysio, não pode ser o método de ensino que nós utilizaremos para os nossos alunos hoje. Então, o professor de direito hoje, que queira permanecer no mercado, ele tem que se reinventar. Ele tem que estudar não só o direito, mas a andragogia, a docência do ensino superior, novas formas de ensinar e aprender o direito para essa geração nativo digital. Então, qual que é o futuro do direito? É um direito que dialoga com o mundo digital. É um direito que precisa ter o compromisso com o socioambientalismo. É um direito que precisa ter responsabilidade com uma sociedade desigual, de famintos, de excluídos, de marginalizados. É um direito que precisa ter um compromisso, uma formação, e um compromisso com a diversidade. É um direito que precisa ter o compromisso com a ruptura do preconceito. O direito tem que ser uma ciência não só para resolver conflitos. O futuro do direito é o quê? É o compliance. É um direito que previne conflitos, porque o judiciário, do jeito que está, ele não vai aguentar.
e colocar a vida de pessoas para serem decididas por um juiz é muito mais grave e danoso para as partes do que permitir que elas sejam protagonistas. Então, o futuro do direito é a mediação, o futuro do direito é a conciliação, o futuro do direito é a arbitragem. Os tribunais de arbitragem, conciliação e mediação é algo que nós precisamos retomar. É algo que caberia em Pedro Leopoldo. É algo que nós podemos encabeçar no nosso curso de Direito da FPL. O futuro do direito é um futuro que tem um compromisso com as governanças corporativas, com outras áreas. Outras áreas surgem. O direito, o quê? De agronegócio, a inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial nas decisões judiciais, o chat GPT. Nós precisamos estar atentos a isso. Não adianta resistir à tecnologia. É necessário pensar e compreender propedeuticamente, de forma crítica, a tecnologia. A inteligência artificial não adianta dizer, não vou me adequar. Você não estará mais no mundo. Então, o futuro do direito é desafiador, mas ao mesmo tempo confortante para quem tem o compromisso com uma formação teórica, filosófica, epistemológica e com disposição para enfrentar todos esses desafios que fazem parte do nosso cotidiano. Por falar em compromisso, Fabrício, eu soube que você assumiu o compromisso de nos ajudar, nos auxiliar na criação de novos cursos, na criação de cursos de pós-graduação, na possibilidade de um futuro mestrado. O que você conta para nós de novidades sobre esses aspectos? Olha, já está dando spoiler, professora Luísa, mas nós vamos contar nesse podcast, né? Nós precisamos dar um spoiler para deixar as pessoas curiosas. Verdade. Tá? A FPL nunca parou. Eu acho que é importante dizer isso. Nós nunca paramos de pensar o presente e o futuro da FPL a partir das experiências do passado. Então, nós temos aí alguns spoilers, como cursos de pós-graduação lato sensu, cursos de curta duração e um projeto de mestrado que nós pretendemos trazer, aprovar junto à CAPES num futuro muito próximo. Mas a FPL, ela continua e sempre esteve muito viva. Ao contrário do que muitos pensaram, nós sempre estivemos vivos, ativos, presentes. Mas, num futuro imediato, cursos de curta duração e de reciclagem e de aprimoramento técnico-processual, técnico-científico, para profissionais do direito. Num futuro a curto e médio prazo, cursos de especialização. E num futuro de médio prazo, o nosso mestrado, que certamente virá. Eu não vou te perguntar o conteúdo dessa proposta, porque senão a gente adianta para os concorrentes. Mas a sua fala já me animou, a sua fala anterior à pergunta já revelou, eu até já sei um pouquinho aí do conteúdo, eu não vou falar. Eu queria te dizer que é uma satisfação a gente conversar, estar aqui com a sua companhia é muito bom para nós todos, e dizer mais uma vez que eu o reconheço como um dos grandes profissionais aqui da instituição. Seu trabalho é magnífico aqui, sempre foi muito bom, e como um educador, muito mais do que um professor, eu sei do seu compromisso com as pessoas que passaram aqui pelas salas de aula dos nossos cursos, né, do curso de Direito, e queria te dizer mais uma vez que é muito bom estar aqui com você. Eu gostaria de já, encerrando a nossa conversa, te perguntar que mensagem que você deixaria para os jovens e as jovens que pensem em vir para cá estudar com a gente os nossos cursos, especialmente o curso de Direito. Olha, se você é uma pessoa ousada, ambiciosa, no bom sentido da palavra, disciplinada e que quer um futuro, que quer começar a construir um futuro profissional promissor, venha para o curso de Direito da FPL,
que nós estamos ansiosos para recebê-los, acolhê-los e participar da formação. Eu falo que ser professor é muito gratificante, porque além de transformar vidas, nós participamos da formação profissional. E, já aproveitando o ensejo, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, de sempre estar à FPL. A FPL sempre esteve na minha vida e nós continuaremos a desenvolver profícuos, grandiosos e significantes projetos aqui para a nossa instituição. Fabrício, a gratidão é toda nossa, você pode ter certeza, poder desenvolver projetos com você vai ser para mim motivo de muita satisfação, para nós todos motivo de muita satisfação. E eu quero te perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa, se nós podemos encerrar. Eu gostaria de acrescentar uma questão muito rápida. À vontade. Não podemos, enquanto pessoas, desistir diante de uma batalha. Porque o objetivo, na vida de todos nós, é vencer a guerra. E é esse lema que eu carrego na minha vida e que a FPL sempre teve. Meu muito obrigado, mais uma vez, por tudo e por todos que aqui estão, que sempre me receberam de uma forma magnífica e muito acolhedora. Esse é o FPL Cast, o podcast da FPL Educacional. Eu sou o Aloísio e tive aqui a satisfação de receber o professor Fabrício Veiga. Fabrício, muito prazer em estar com você. Nós ficamos muito satisfeitos com a sua presença. Vamos desenvolver projetos juntos, né? Nós temos essa convicção. A luta continua e em breve nós nos encontraremos em lugares melhores para comemorar, que é também um dos nossos papéis, né? Só trabalhar não pode, a gente precisa comemorar e vai ser um prazer nos encontrarmos em outro ambiente, num outro momento, para a gente comemorar os resultados desse trabalho que nós estamos reiniciando. Foi um prazer, nossa gratidão. Muito obrigado. E vamos sempre brindar e agradecer a vida. Juntos. Muito obrigado. Obrigado.